Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos terminar o capítulo sobre Iluminismo, falando do liberalismo econômico, que é uma ideia extremamente importante, também presente até os dias de hoje. Só um parênteses aqui. Eu vou falar sobre o liberalismo econômico clássico, o liberalismo econômico inglês, que tem o Adam Smith como um dos seus nomes mais importantes. Existe uma outra corrente do liberalismo econômico, que é o chamado liberalismo econômico francês. Mas como eu falei para os meus alunos de 8º ano em sala, nós não vemos isso no ensino fundamental 2. Caso vocês queiram, eu posso até fazer um vídeo sobre neoliberalismo econômico francês, mas ele não é o nosso foco hoje, tá? Nós vamos falar sobre o liberalismo clássico ou liberalismo econômico inglês. Então, vamos lá. Bom, gente, o nosso assunto agora é o liberalismo econômico, o antimercantilismo. De novo, explicando o termo. Quando a gente fala de liberalismo, a gente fala de liberdade. E lembrem-se que atividades econômicas são aquelas que geram dinheiro para o país. Então, agricultura, comércio, indústria. E este homem, Adam Smith, dos principais pensadores do liberalismo econômico, vivia na Inglaterra no século XVIII, na época da Revolução Industrial. Então, ele estava vivendo este momento, que nós vamos ver mais para frente, e o Adam Smith criticava o mercantilismo, porque, segundo ele, a intervenção do rei na economia acabava atrapalhando as atividades econômicas do país. E essas ideias agradaram muito à burguesia. Lembrem-se que no antigo regime, o mercantilismo era a política econômica dos reis absolutistas. E naquela época, o comércio era considerada a atividade econômica mais importante. E o governo controlava a economia. Lembra que nós falamos na revisão? Países como Portugal, por exemplo, ganharam muito dinheiro com o comércio de açúcar no Brasil e de especiarias das Índias. Só que a partir do século XVIII, os burgueses vão se sentir incomodados com a falta de liberdade na política mercantilista. De novo, lembra que eu falei para vocês, lá no início, quando o mercantilismo surgiu, os burgueses acharam ok, então tem um monte de regra, um monte de lei, um monte de coisa, mas a economia está funcionando. Só que ao longo do século XVIII, os burgueses vão começar a se irritar. Então é assim, né? Nossa, não tem falta, né? Não tem falta, não, desculpa. Nossa, não tem liberdade. O rei fica colocando um monte de lei, um monte de regra, um monte de coisa. Isso prejudica o desenvolvimento do país. A ideia do liberalismo do Adam Smith, da liberdade, é a não intervenção do Estado na economia. Então, que o rei não precisasse interferir na economia. Por isso que eu disse para vocês que os burgueses vão se interessar por essa ideia. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Então, assim, como as nações obtêm o dinheiro? Ele diz o seguinte, que o comércio é importante, mas não é a atividade econômica mais importante como os mercantilistas achavam. Antes de pensar em comércio, nós precisamos pensar em produzir. Então, a indústria, que são as fábricas com máquinas, e a manufatura, que são as fábricas sem máquinas, são as atividades mais importantes, na opinião dele, Adam Smith. A ideia principal de Adam Smith é que o rei não precisaria interferir na economia, pois o mercado se regularia sozinho pela lei da oferta e da procura, que ela é praticada até hoje. E da mesma forma que os preços, a lei da oferta e da procura também vai regular os salários, os lucros e a produção. O que é a lei da oferta e da procura? A ideia é a seguinte, quando tem muita procura por um produto, a tendência é o preço subir. E quando há uma procura menor, a tendência é o preço cair. Podemos citar como exemplo aí os ovos de Páscoa, que estão sendo muito procurados agora, nesta época do ano, em que eu estou gravando esse vídeo. Então, né, agora comecinho de abril, final de março, comecinho de abril,
os preços dos ovos de Páscoa são maiores. Quando passa a Páscoa, os comerciantes não vão ficar com esses ovos no estoque do seu mercado. Então, a tendência é eles fazerem promoções, porque aí precisa abrir espaço para os novos produtos que estão chegando. Vocês podem pensar também no exemplo do Panetone no final do ano, onde acontece isso, ou quando lançam um videogame novo, um celular novo, um tênis novo, um carro novo, ou então quando há uma mudança climática muito grande que afeta a produção de determinados itens agrícolas, como verduras, legumes, e aí a oferta é menor e o preço tende a subir, e aí muitas pessoas deixam de comprar. Podemos também agora, por conta da guerra, vários produtos que aumentaram e as pessoas estão deixando de comprar. Então, essa lei da oferta e da procura, ela regula os mercados até hoje. Percebam que eu não falei a palavra governo em nenhum momento. Então, o governo realmente não interfere, né, nessa questão de acordo com a Adam Smith. Além disso, a produção se regula por essa lei da oferta e da procura. Então, por exemplo, as fábricas de brinquedo no final do ano aumentam a produção, porque no Natal vai vender mais brinquedo. E aí eles contratam mais funcionários. E aí esses funcionários são pessoas que vão receber salário, que vão consumir produtos, ou então, no momento de crise, a produção de uma determinada empresa cai, aí eles vão demitir funcionários, aí esses funcionários passam a não receber salário, passam a não consumir. E uma outra coisa importante que o Adam Smith diz é que para nós, consumidores, é sim muito importante. A concorrência é um dos fatores importantes para movimentar as relações econômicas. Nós, pessoas, consumidores, para a gente é muito interessante que tenha concorrência, que tenha, quando você vai no supermercado, que tenham várias marcas de um mesmo produto. Imagina se a gente fosse no supermercado e tivesse só uma marca de arroz, de feijão, de sabão em pó, sabonete, papel higiênico, qualquer produto do supermercado. Imagina como seria a nossa vida se fosse assim. Aí o produtor, o vendedor desse determinado item ia deixar o preço lá em cima. Então é interessante que tenham várias empresas oferecendo os mesmos produtos para que os preços fiquem controlados. Então, assim, nem muito baixo, nem muito alto. Então, isso é o mercado que vai se regulando. Para terminar o capítulo sobre iluminismo, vamos falar do despotismo esclarecido. É uma contradição? Então, vamos ver o que significa esse termo primeiro. A palavra despotismo vem de déspota, de rei absolutista, e esclarecido porque esses reis acabam adotando algumas ideias iluministas nos seus governos. Algumas, hein? Estamos vendo aí na imagem, em pé, o filósofo Voltaire, que se tornou amigo de vários desses déspotas esclarecidos, como, por exemplo, o rei Frederico II da Prússia, que está aí sentado num banco, prestando atenção, né, o que o Voltaire está dizendo a ele, com seu cachorrinho aí do lado. Esses déspotas esclarecidos não foram todos os reis absolutistas europeus, não, tá? Então, são alguns reis absolutistas que adotaram algumas ideias iluministas no seu governo. E por que isso seria uma contradição? Como um rei absolutista vai adotar algumas ideias iluministas no seu governo, se justamente são assuntos opostos, não é verdade? Os iluministas combatem os absolutistas. Mas, mesmo assim, foi um movimento que se desenvolveu pela Europa e se espalhou aí por alguns países. Só um detalhe, Prússia, país do rei Frederico II, corresponde hoje a uma região da Alemanha. A Rússia é outro país. A Prússia foi um país e no final do século XIX foi incorporado ao território alemão, do qual faz parte até hoje. Então, aqui estão algumas dessas ideias. Diminuição dos privilégios da nobreza e do clero, fim de perseguições religiosas, então, né, a liberdade religiosa, cada um tem a religião que quer, a abolição de torturas nas prisões, então a pessoa poderia até ser presa por falar mal do rei absolutista, mas agora ela não seria mais torturada na prisão. O incentivo à educação pública em escolas do Estado,
Lembrem-se que o iluminismo é um movimento burguês, então alguns reis quiseram ampliar as oportunidades de estudo. O estímulo à produção científica e literária, que isso foi o que mais os déspotas esclarecidos adotaram. Eles gostaram dessa questão de ciência, explicações científicas, literatura, arte, enfim. A diminuição de impostos pagos pela população, o que certamente deixou a população mais pobre contente, e a modernização da economia com incentivo à produção manufatureira. Isso não significa que eles deixaram de ser mercantilistas. Eles eram mercantilistas, mas incentivaram, a produção de manufaturas para poder arrecadar mais dinheiro. Então, o despotismo esclarecido foi um movimento que aconteceu em alguns países da Europa, onde alguns reis absolutistas adotaram algumas ideias iluministas. E não foram todos os déspotas esclarecidos que adotaram todas essas ideias, tá? Aqui estão somente alguns exemplos do que alguns reis fizeram, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa um comentário para mim aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, que isso é muito importante para mim. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou deixar como tela final a parte 3 do vídeo sobre iluminismo, que fala sobre o liberalismo político, que também é extremamente importante. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo. Tchau, até mais!